né? Pô, é uma boa discussão, né, cara? Isso aí, pô... Isso aí deve ter comprado, sabe onde? Na Savile Row, lá em Londres, que é a Rua dos Alfaiates, assim. Isso aí é onde o James Bond se veste, cara. Só soma. Isso só soma, Rodrigo. Vai levando. Saraiva, temos hoje um jogo isolado da Libertadores, que é justamente o Grêmio contra o Libertad. Como é que está o time gaúcho para esse compromisso de hoje à noite? Bom, nessa rivalidade que é eterna, né, de Internacional e Grêmio, e o Sérgio conhece bem de tanto, por ser gaúcho, tanto que trabalhou e viveu aqui a sua infância e adolescência, ele percebe o que acontece desde sempre na história dos dois clubes. A rivalidade é positiva quando um tenta ser melhor do que o outro e vai sendo mais qualificado, mais competente, mais rápido, mais ágil nas decisões, e assim o que acaba de acontecer é que o Inter, fora de casa e ganhando do Nacional, sendo até aqui o único time brasileiro que ganhou na Libertadores nessa fase, ele de alguma maneira pressiona, motiva o Grêmio no jogo que tem hoje à noite contra o Libertad. O jogo 9h30, em que o Grêmio tem os seus titulares todos à disposição. O André segue titular tanto quanto se sabe, porque não houve a confirmação, muito mais porque o Renato preserva a função do homem de área e muito menos pelo desempenho do André. A novidade seria o Luan, que fez gol de centroavante no Grenal, aquele gol de cabeça. O Luan começar o jogo hoje, mas isso não parece provável. O Jean-Pierre vai jogar naturalmente, ele está no melhor momento dele em termos de afirmação no time do Grêmio. O Maicon com o Matheus Henrique. O Everton continua no Grêmio, não há proposta oficial, não há nada disso até o momento. Então o Grêmio vai com o que tem de melhor. Lá na primeira fase, Rodrigo, o Grêmio perdeu, muito por conta da sua própria desconcentração, outra parte pelo mérito do Libertad, perdeu dentro de casa para esse time. Mas depois, quando foi jogar no Paraguai, ganhou com 2 gols do Everton. É verdade que o time paraguaio já estava classificado, mas se você medir jogador por jogador e o passado recente de cada time, o Grêmio é melhor do que o Libertad. Então, se ele jogar concentrado, se ele jogar organizado no seu melhor momento, a vitória pode vir naturalmente e até no mundo mais ideal, quem sabe com uns 2 gols de diferença, que é para o Grêmio levar essa vantagem para o jogo de fora. Agora, Serginho, especialmente no Sul e em Minas tem isso, né? Dependendo do resultado de um no mesmo torneio, o outro tem que ir lá dar o troco, né? Tem que ir bem hoje também. Não, estão uma disputa, acho que inédita, né? Não me lembro de ter visto o Grêmio Internacional em fases adiantadas de Copa do Brasil e de Libertadores e de Brasileiros. 3 torneios, gente. Teve um Grenal pelo Brasileiro agora. Eles né? entortaram a gangorra, né? Não, agora tá todo mundo em cima, né? Os dois estão... Menos o Brasileiro, né? O Grêmio ainda está mais para baixo, mas o Inter está disputando o G4. Então é uma fase curiosa, né? Eu acho que o Saraiva também não vai lembrar, né? Copa do Brasil, quartas, semi e Libertadores tentando ir para as quartas. Isso é inédito. Não, e tem mais, né? Se você pensar especificamente na rivalidade Grenal, o que pode acontecer no curto ou médio prazo é uma decisão de Copa do Brasil de 2 Grenais e uma semifinal de Libertadores com 2 Grenais. Isso sim, o conjunto da obra nunca houve antes na história deste país. Agora, vamos botar a provável escalação, o nosso campinho, até para perguntar para o Saraiva, já que ele citou o Luan, onde o Luan entraria aí, Maurício, porque aqui na nossa equipe acabamos não colocando o Luan no campinho. Canta essa pedra aí pra gente. Não, o campinho está muito bem colocado pela nossa produção, porque o time que deve começar é esse que nós estamos vendo no campinho com o André. O que seria surpreendente era o Renato revogar a presença do homem de área para fazer jogar o Luan, que foi falso 9 no Grenal, fazendo gol de cabeça e tudo. E fez um gol de centroavante, aquele que estava entre os zagueiros recebendo o cruzamento, um gol muito bonito. Mas isso não é provável, é possível, mas não é provável, porque cada entrevista do Renato, ele reitera o quanto gosta da figura do centroavante. Se não está vendo o desempenho do jogador que está de 9, está de função centroavante, mas prende zagueiro, faz pivô, participa ofensivamente, pega o rebote do goleiro. É nesse mundo que se enquadra o André, embora a sua performance esteja bem abaixo do desejado pelo próprio Renato que o mantém. Aí, André Facts, 3 gols só em 29 jogos, mas o Renato banca, né? Eu acho que tem muito mais a ver com, como o Saraiva falou agora, com a questão coletiva, né, do que com a questão individual do André. O Grêmio se acostumou durante esse tempo todo a jogar com o centroavante. Então as coisas funcionam muito mais, numa sincronia muito melhor quando tem essa peça. Mesmo quando a peça em si não está funcionando também. É uma decisão mais coletiva, visando o bem coletivo, do que uma questão individual, na minha visão. E se
E se a gente for lembrar, né, se o Luan tivesse feito um super jogo, um super Grenal, ele marcou o gol, é verdade, mas não fez um super Grenal, né? Ele poderia pedir passagem, ele faria inclusive que o Renato fosse pressionado pela torcida. Tem uma pressão da torcida para não escalar o André, mas não exatamente para escalar o Luan. Então eu acho que segue a vida, né? E tem um papo de Arthur Cabral no mercado aí, não tem? Possibilidade de ele se transferir do Palmeiras para o Grêmio? O Renato ligou pro Felipe. Porque o Palmeiras, o Dourado está chegando no Palmeiras e o Arthur Cabral está sem espaço. Nem quando não se falava em Dourado, o Filipão usava muito pouco o Cabral, né? Hein, Saraiva, tem algum burburinho forte aí? Bom, uma coisa é o Renato se comunicar diretamente com o Luiz Felipe e tentar sensibilizá-lo a liberar o Arthur Cabral. Outra coisa é você imaginar estrategicamente a direção do Palmeiras reforçando um rival seu em competições importantes como Libertadores da América, onde o Palmeiras provavelmente vai passar depois do resultado anterior, o 2-2 do jogo de ida. Mas aí você libera o Arthur Cabral para o Grêmio porque o Renato pediu para o Felipe, são amigos, e vão se enfrentar Palmeiras e Grêmio em algum momento. Placar final 1-0 Grêmio, gol do Arthur Cabral. Se eu sou dirigente, eu não libero um jogador para um concorrente direto nessas condições. É muito diferente o Palmeiras liberar o Juninho e o Guerra para o Bahia e liberar o Arthur Cabral para o Grêmio. Porque esse enfrentamento numa competição do tamanho de Libertadores pode... não vai acontecer, o Arthur não está jogando bem, o Palmeiras não aproveita. Sim, mas ele muda de ambiente, encaixa no Grêmio e daqui a pouco a vítima do Arthur Cabral é o dono do seu direito federativo. Eu não vejo como provável que o Palmeiras libere o Arthur Cabral para o Grêmio. Fala nisso, a janela está quase fechando e o Everton Cebolinha está a cada rodada presente, né? Nada ainda, Saraiva? Vai ficar mesmo? A janela fecha a inglesa, que é a janela mais cogitada para o Everton, 8 de agosto. Então nós ainda temos um tempo que não é muito, mas também não dá para dizer que está espremido pelo prazo, que um clube inglês, digamos, vamos pegar o Arsenal, que é um clube citado por aqui, como aquele que melhor seria para o Everton, porque é o tipo de clube que ele chega podendo jogar imediatamente. Se você pensar o Everton chegar no City, ele é quinto, ele está atrás do Gabriel Jesus, do Agüero, do Sané, do Sterling, mas no Arsenal não. O Arsenal não tem um ataque titular que você diga, esse aqui você não mete a mão, esse aqui é inquestionável. Não tem. Então, cogitemos que fosse o Arsenal. Se ele vier com o dinheiro que sensibilize o Grêmio, ele pode vir 2 ou 3 dias antes da janela sabendo que a chance de levar é grande. Então eu não vejo ainda como o prazo estreitando seja sinal de que o Everton não vai embora. Só é preciso chegar na parte em que o Grêmio quer. O Grêmio tem 50% dos direitos, fala de 40 milhões de euros que seria para ele e Grêmio, mas eu tenho a impressão, depois de conversar com uma fonte recentemente, o Galvão até citou no Bem Amigos, né? Havia uma pessoa que está lidando com esse contexto, com quem eu conversei por longo tempo, e depois de conversar com ele, eu fiquei com a sensação de que se alguém vier com 30 milhões de euros e uma proposta de gatilhos futuros para o Everton, eu tenho a impressão que o Grêmio pode vender. Mas é uma impressão, não é uma informação. O Everton talvez seja melhor até pro Arsenal do que o contrário, né? Porque o Arsenal não ganha nada desde que o Wenger era criança. O Arsenal que agora tem o Edu Gaspar no comando do futebol, que, né, enfim... Que era dos Invincibles, do título de 2004 lá. E deixou a seleção campeão muito também por causa do Everton. Mas pode ser bem bom pro Everton, né? Pra carreira dele, né? Ele pegar um Arsenal, jogar, né? Não ficar no banco e a partir dali, se mostrando na Europa, etc., dar um segundo pulo. O primeiro pulo pro Arsenal já é um belo pulo, né? Mas sim. Pode ser maior. Né? A divisão de direitos do Everton e também complica um pouco o negócio, né? Que tem o Grêmio, tem o Fortaleza com 10%, tem os seus agentes, tem o investidor, quer dizer, ajeitar os interesses e as vontades de todo mundo para que cada um receba o que imagina nesse negócio, provavelmente atrasa e talvez já tivesse mais bem encaminhado se não fossem tantos envolvidos. Tomara que o futuro esportivo do Everton seja preservado nessa história, quer dizer que não seja a escolha mais rentável, seja a escolha mais legal para a carreira dele, porque é um jogador de muito futuro. Eu acho legal que ele está reagindo bem também, ele não está em transe. Não está curtindo barato, meu Deus, eu vou sair. Tá jogando igual, né? Tá jogando a bola dele. Isso. Eu acho isso legal, acho uma demonstração até incrível de caráter, fora da média hoje no futebol. Só peço pro Everton que ao ir para a Inglaterra não vá pro Everton, senão vai complicar o nosso noticiário. Se bem que nas convocações vai ser bom. Everton.
É isso. Falando em convocação, o Tite deve estar no estádio, porque ele tem lá uma lista de jogos para observar e tudo mais. Quer dar isso agora? Me fala, Losetti, você que é o homem da seleção brasileira. Não, estará em Grêmio e Libertad, como ontem a gente está vendo aí, né? O Kleber Xavier e o Matheus Bach estiveram no Atlético Paranaense e Boca Juniors Deve ter gostado do Bruno, né? Para ver o jogo, mas especialmente o Léo Pereira e o Bruno Guimarães, o zagueiro Léo Pereira e o Bruno Guimarães meio-campista, para a seleção principal e para a seleção pré-olímpica, que também começa a se montar agora para tentar a vaga em janeiro nos jogos, e são 7 dias aí de jogos de times brasileiros, uma semana em que a comissão técnica vai acompanhar. E claro que tem o Grêmio, claro que tem o Cebolinha, o protagonista. O Cebolinha vai ser convocado em agosto para os amistosos de setembro, né? Não há dúvida alguma. Há outros jogadores interessantes, a comissão também gosta muito do Matheus Henrique, volante, também é um nome bom, torneio de Toulon diz isso, fortíssimo para a seleção pré-olímpica. Então vai ter esse acompanhamento mais de perto agora nos times brasileiros, enquanto os europeus não voltam a jogar. E técnico da seleção pré-olímpica, alguma coisa? O André Jardine continua sendo o nome mais cotado, né? Depois ele treinou a equipe no torneio de Toulon, era para ser o Silvinho foi ser técnico do Lyon, então a comissão técnica inicialmente imaginada pelo Rogério Caboclo se desmontou rapidamente da seleção pré-olímpica. Hoje a tendência é que o André Jardine assuma esse cargo, essa O posição. Tite não pega essa parada. Não, ele já disse lá atrás que sem chance. Né? Que é impossível se dedicar às duas com a mesma qualidade, e as duas vão jogar simultaneamente agora nas datas FIFA de 19 para se preparar, a seleção pré-olímpica para se preparar para o pré-olímpico e a seleção profissional com seus compromissos. Só uma lembrança, né, do Thiago Franchini, né? Como que o Arsenal não tem um ataque intocável? Aubameyang e Lacazette realmente são jogadores bem prestigiados lá, mas o Everton, característica diferente, entra bem nessa briga. Diga, Saraiva. Não, para reforçar, eu sei, o que o nosso telespectador coloca são jogadores de potencial de seleção dos seus países. Mas eu quero lembrar que na Premier League recente, o Aubameyang e o Lacazette não eram titulares absolutos do time do Emery. Eles muitas vezes começaram no banco de reservas, e se você cogitar esses dois como ataque do Arsenal e cogitar, por exemplo, o City, e em que parte da fila entraria o Everton, no City o Everton entra em quinto. No Arsenal, se jogar 4-3-3, tem uma vaga desse ataque que está aberta. Se jogar 4-4-2, ele vai disputar com um desses dois que não eram titulares regulares, permanentes, no Arsenal que terminou o campeonato. Então, se mantém a ideia de que não seja só dinheiro o negócio com o Everton. É que ele vá para um clube onde ele tem a possibilidade de imediatamente mostrar a sua qualidade. E jogar no Emirates, que é um estádio maravilhoso. Agora é o seguinte, vamos botar o Libertad no raio-x, o adversário do Grêmio, no jogo de hoje à noite pela Libertadores. Olha lá, ó. Terminou líder no grupo, vem de 5 vitórias seguidas na temporada, dentre as quais tem um 8-2 sobre o San Antonio pela Copa do Paraguai. Terminou o Campeonato Paraguaio em terceiro e venceu os 2 primeiros jogos do Clausura. Perdeu uma peça importante, que é o zagueiro Danilo Ortiz, de volta ao Godoy Cruz. E o Riveros, ex-Grêmio, é o volante do time. Tem o artilheiro da Libertadores, o Adrian Martínez, com 6 gols. Saraiva, esse raio-x aí do Libertad, o Grêmio já fez de trás para frente, provavelmente, né? E para citar mais 2 peças importantes aí, Rodrigo, o Ricaldi, que era jogador da fase anterior com algum protagonismo no time do Libertad, meio-campista, ele não renovou o seu contrato, não quis antecipar essa renovação e foi afastado. Ele não está nem mais à disposição do treinador. E o Ivan Franco é um menino de 19 para 20 anos, o seu substituto, que é tido como uma joia paraguaia. E ele deverá estar em campo hoje à noite contra o Grêmio para ser o homem da criação quando o Libertad se dispuser a atacar, o que talvez aconteça bem raramente. E pelo que a gente viu na primeira fase, qual é a expectativa para o jogo de hoje? Rodrigo, aquele jogo que o Grêmio perdeu na Arena, ele perde pela mistura dos méritos do Libertad e também por algum tipo de desconcentração que o Grêmio viveu durante aquela partida, porque entrou, se você lembrar do jogo, o Grêmio entra imaginando que a qualquer tempo ele vai ganhar porque ele é melhor do que o adversário. Isso. O nível de competitividade do Grêmio naquele jogo foi muito inferior do que se imagina hoje.
Primeiro, porque aprendeu com a derrota que sofreu em casa. Segundo, que numa fase de eliminação como agora, 2 jogos, um fica pelo caminho, você não tem direito de desconcentrar. O Renato Portaluppi, aprendido, né, digamos que vacinado pela derrota inicial, depois recuperada no jogo fora de casa, se tem um erro que o Grêmio não vai cometer, é subestimar o jogo. De resto, com a qualidade que ele tem, eu acredito que ele naturalmente, e quando eu digo natural, não é em 2 vira, em 4 acaba. Eu estou dizendo que o jogo não vai ser épico, não me parece que vai virar DVD uma vitória do Grêmio sobre o Libertad, pela qualidade do Grêmio, pelo jogo que é recente que fez contra o Bahia, onde reencaixa o seu time, né? Michael, Matheus Henrique, o Alisson fazendo golaço, Everton, essas coisas todas, o Jean-Pierre jogando muito até sair machucado, e hoje ele vai estar em campo, eu acredito na vitória do Grêmio. O gramado ainda é um capítulo a ser considerado na Arena, Saraiva? Tá tudo bem? Lino, cada vez menos, porque depois daquela crítica que era legítima, o Grêmio, a Arena teve jogos a cada 3 ou 4 dias durante a Copa América. Imediatamente depois teve um jogo contra o Bahia, onde o campo ainda estava ferido. De lá para cá, o Grêmio agregou novos equipamentos, aquela solarização artificial que se faz, antes era feita com 2 equipamentos daqueles das máquinas belgas, agora tem outros 2 que vieram de outros clubes emprestados para cá, inclusive do Atlético Paranaense. E como está havendo menos jogos, a frequência de jogos é menor e o Grêmio não treina no campo principal, eu tenho a impressão que isso não vai ser assunto para o jogo de hoje à noite. Eu sempre achei pouco. Às vezes eu vou em férias, assim, visitar estádios na Europa, você entra no gramado, tem 8 daquilo ali no campo. 4 de cada lado para realmente aquecer a grama num clima muito frio, né? Só tinha 2 na arena do Grêmio, Saraiva, é isso? É claro que você tem toda a razão, Rodrigo. Quando se diz assim, não, olha, esse campo do Grêmio não tem jeito porque não pega sol. Sim, mas muito que pega sol na Inglaterra, os estádios não são cobertos lá. O Real Madrid talvez pegue sol no grande círculo quando o jogo começa. Depois não pega mais. O que acontece? Tecnologia. Tecnologia custa dinheiro. Aí é investimento, não é custo. Só que o Grêmio não é dono da operação da Arena. Há uma empresa que opera o estádio e a manutenção do seu gramado. Ela tem que botar o dinheiro na frente para fazer a manutenção. E ela é tanto mais cara quanto melhor. Aí tem outro detalhe, o Grêmio está querendo, a cada ano se diz que o Grêmio quer comprar a gestão da Arena. Então talvez a empresa que hoje gere a Arena está pensando, eu não sei se esse negócio vai ser meu no ano que vem. Então o nível de investimento pode cair, essas peças jogadas no xadrez, né? Mas o fato é que para o campo, quanto mais houver esses equipamentos que você viu, tanto melhor para a qualidade do gramado. Muito bem.